Olá, professor. Olá, professora, tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar aqui a resolução da prova de matemática do concurso público do município de Taubaté para o cargo de educação infantil. A banca foi a VUNESP, então vai aí para você mais uma questão da VUNESP. Então fique comigo que vamos de questão na tela. Vamos lá, questão de número 19. Olha só que beleza. Em um congresso, olha só, em um congresso, 546 alunos serão divididos em dois grupos. Um grupo formado por estudantes brasileiros e um grupo formado por estudantes estrangeiros. Então eu vou usar B para os brasileiros e E para os estrangeiros. Tranquilo? Bom, sabendo-se que a razão, opa, é uma questão envolvendo razão, que a razão entre o número de estudantes estrangeiros e o número de estudantes brasileiros nesse congresso é de 8 para 13. Primeira dica: quando fala estrangeiro, depois brasileiro, na razão, na fração, o numerador vai para o primeiro, que no caso é E, de estrangeiro, depois o de baixo, que é o denominador, é o B, tratando aí dos estudantes brasileiros, 8 para 13. Então, o número de estudantes estrangeiros, está querendo descobrir quantos estudantes estrangeiros que tem, ok? Então, ó, as cinco alternativas A, B, C, D e E, vamos ter que descobrir a quantidade de estrangeiros. Vou tomar um gole d'água aqui para dar o tempinho para você se inscrever aí no canal aí para ajudar. Bom, recapitulando então, a razão está falando da razão entre o número de estudantes estrangeiros e o número de estudantes brasileiros nesse congresso é, olha o E aqui, ó, é igual a 8 para 13. 8 para 13. Tranquilo. Pergunta: qual é o número de estudantes estrangeiros nesse congresso? O que você precisa saber? Precisa saber que nós temos aqui que nesse congresso o total de estudantes estrangeiros somado com os estudantes brasileiros resulta aí em 546. Foi a primeira informação que a gente leu da questão, né? Ok? Bom, outra coisa, na verdade, a única coisa que a gente precisa saber, uma propriedade da potenciação, ok? A propriedade de potenciação, ela, perdão, a propriedade de da proporção, não é da radiação, da potenciação, tá dormindo, senhor? É o seguinte, ó, você tem A para B, assim como C está para D. Quando a gente tem uma igualdade entre razões, a gente tem uma proporção e não uma potenciação. Fique esperto. Bom, então a igualdade entre essas duas razões a gente tem uma proporção. Então perceba que na situação problema que a gente está resolvendo, a gente tem aqui uma proporção. E o que é essa propriedade? Uma das propriedades, né, que a proporção tem é o seguinte, ó.
Eu somo o de cima com o de baixo. Eu somo o de cima com o de baixo. Mantenho o de cima. Assim como eu somo o de cima com o de baixo do outro lado. E observe que se eu mantive aqui, eu vou ter que manter na mesma direção. Eu não posso colocar aqui no lugar do C o D. E aqui o A está errado. Percebe? Diagonalzinha das duas flechinhas, tranquilo? Agora, se eu somo e mantenho o B, olha a direção, que beleza? Então, a direção daqui agora vai ser o D. Essa é uma propriedade. Na verdade, já são duas, né? Porque a gente pega o A e o D, né? Então, mas é a mesma propriedade. É claro que se eu coloco subtração aqui, aqui também tem que ser subtração. Então, já temos aí outra propriedade. A soma dos termos está para um dos termos, né? Assim como a diferença entre os termos está para um dos termos, né? Bom, então essa propriedade a gente precisa, somente isso, e a gente já vai encontrar o número de alunos estrangeiros. Muito tranquila a questão bonitinha, olha só. Então, da mesma forma que eu utilizei aqui os termos A e B, eu vou usar o E e o B. Eu vou somar o E com B. E por que que eu tenho que somar o E com B e não subtrair o E com B? E mais B, a gente já tem ele aqui, ó. Está para E, que é o número de estrangeiro, de estudantes estrangeiros, e é ele que a gente quer encontrar, assim como a soma do 8 com 13. Olha só, direção da setinha, peguei o E, vou ter que colocar o 8. Tranquilo. Já era. Aqui em cima, E mais B é 546. Está para E. Assim como soma 8 com 13, dá 21, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, perfeitamente. Ó, 21 está para 8. Não tem como a gente simplificar essa brincadeira, né? Bom, o 21 com 8 não dá para a gente simplificar. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas observe que o 546 ele é dividido por 21. Já posso, professor, simplificar aqui, ó, 546 com 21? Pode. Pode sim, ok? Então, vamos dividir aqui, ó, 546, a caneta está esquisito, por 21, olha só. Aqui vai dar duas vezes, né? Que dá 42. Sim, 42, a gente vai subtrair ali 8, 9, 10, 11, 12, né? É isso, 12. Baixou o 6 aí, então 6 vezes. 6 vezes 1, 6, está aqui. 6 vezes 2, 12, 12 está aqui. O resto vai dar 0. Tranquilo. Então, 546 simplificado por 21, aqui dá 26 e aqui dá 1. Então, como que fica essa nossa proporção depois que a gente fez essa simplificação? Eu posso fazer essa simplificação por causa da igualdade, ok? Por causa da igualdade. Então, ó, ficou a nossa proporção desse jeito aqui, ó. Deixa eu colocar uma setinha aqui. Ficou 26 está para E, que é o número de estudantes estrangeiros, assim como 1 está para 8.
olha só por que eu simplifiquei o 546 por 21, porque a gente já encontrou um aqui. Logo, se eu multiplico E vezes 1, dá E. E esse E, que é o número de estudantes, vai ser 26 vezes 8. Então, E vezes 1 é E. E agora a gente tem que multiplicar 26 vezes 8. 8, 16, 24. 3 vezes dobrou para 6. 8, 16, 24, 48. Sobem 4. 8 vezes 2, 16. 17, 18, 19, 20. Pronto, já era. Achamos aqui 208 o total de estudantes que são estrangeiros. Precisamos encontrar aí os estudantes brasileiros? Não há necessidade. O objeto de estudo é a quantidade de estudantes estrangeiros. Olha a alternativa aí. Pode marcar aí a alternativa E. Tranquilo? Bom, espero que você tenha entendido essa questão de razão e proporção. Tá? Usamos aí a propriedade de proporção para encontrarmos aí diretamente o valor do número de estudantes estrangeiros. Tem como resolver de outro modo? Tem, claro que tem, porque a gente consegue, com a proporção, que é a igualdade entre as duas razões, a gente consegue gerar uma equação. Na verdade, é uma equação já, né? E a gente tem a equação E mais B igual a 546. Então, se você tem duas equações e duas incógnitas, duas letras, dois valores que você não conhece, você consegue determinar cada um deles, tá? Por exemplo, a gente poderia ter isolado o E, mas daí a gente ia substituir na outra equação e achar o valor de B. Depois tinha que subtrair esse valor de B de 546. Aplicando a propriedade de proporção, propriedade da proporção, a gente já encontra o valor desejado, o valor questionado, procurado na questão. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima questão.